Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Me chamo Roberto Valente. Nesse vídeo a gente vai falar das últimas notícias do Náutico, né? Teve garoto da base aí contratado por empréstimo. A parte de arbitragem, né? Vai ter árbitro FIFA e quem é que vai pagar? Eu vou dar minha opinião sobre esse assunto. E também sobre Carlão, né? Carlão vai ser anunciado logo em breve pelo Novo Horizontino. E a gente vai falar das cifras, o quanto o Noroeste está pedindo para liberar os jogadores, que o Náutico ainda tem interesse em 2 ou 3 atletas do Noroeste, mas não está fácil, tá? O clube está batendo o pé aí e quer uma compensação financeira. Então é isso, vai ser um vídeo completo. A gente vai falar também um provável time do Náutico. Se eu tivesse no lugar do Hélio dos Anjos, o que eu faria para jogar em casa contra o Santa Cruz nos aflitos, com a vantagem de 1-0, que o Santa Cruz vai ter que sair para o jogo. Então eu fiz um campinho com a escalação, na minha opinião, tá? Se eu tivesse no lugar de Hélio dos Anjos. Então é isso, mas antes do vídeo, deixa o like, comenta, compartilha, ativa o sininho, que é muito importante. Se você puder hypar, ajuda demais o canal. Se não me segue na rede social, segue lá, Roberto Valente 15 no Instagram. E se quiser ajudar o canal, seja membro. São 2 categorias, é bem baratinho, você ajuda demais seu amigo aqui. Primeiro a gente vai falar dos números do atleta que foi contratado ontem por empréstimo no Bragantino, né? Que é Gustavo Henrique. Então a gente vai ver os números e no decorrer do vídeo eu vou falando sobre tudo, né? Sobre as notícias que eu acabei de falar para vocês. Carlão, arbitragem, campinho e etc. Pronto, gente. Isso aí é Gustavo Henrique, um atleta de 20 anos, da categoria de 20 anos, né, da categoria de base do Bragantino, tá? Fez base também no Corinthians. Um zagueiro alto, canhoto, de praticamente 2 metros de altura, né? Cara, um moleque de 20 anos. Com 2 metros de altura. Será que esse moleque vai crescer ainda uns 30 centímetros? Porque ele só tem 20 anos, né? Isso aqui é para 2 metros e 20. Isso é jogador de basquete, gente. Por conta da idade, né? Se ele tivesse pelo menos 1,90 m, mas já tem 2 metros com 20 anos. Cara, é gigantesco para jogador de futebol. Agora, porém, tem qualidade, tá, gente? Não, eu tava vendo os números dele aqui, tem qualidade. O contrato dele com o Bragantino vai até 28, ó. Até 31 de março de 28. Então tem muito chão ainda. Pertence ao Bragantino. E aqui é o histórico do atleta, né? Eu puxei do 2023, né? 23 é início de 24. Sub-20 do Bragantino. 3 jogos e 1 gol. Ele faz gol, tá vendo? Aí depois ele foi jogar no Bragantino 2, né? 8 jogos. E Bragantino Sub-23, 4 jogos também em 2024. No início de 25, ele tava no 23, foi pro 20, né? Sub-20. 9 jogos. Aqui foi 0. Aqui foi, eu acho que ele foi relacionado, né? Para alguma partida do Bragantino, né? Mas não contou, não computou, ele não entrou em campo, nada. Mas eu acredito que ele tinha sido relacionado ao Copa do Brasil, ou Paulista, ou alguma coisa do tipo, tá? Campeonato Brasileiro. Relacionado ele foi pro time profissional, mas ele ainda não estreou como profissional, tá? Na carreira. E esse ano na Copinha foi 5 jogos e 1 gol. Ele fez um gol aqui. Esses aqui foram os últimos jogos dele. Tem uma nota alta, ó, e é titular absoluto do time, ó. Um zagueiro canhoto alto, 90 minutos constante, ó, e não saía, né? E fez esse gol aqui. O que me chamou a atenção foi na Copinha ele foi o segundo em passe, né? Então a bola passava muito no pé dele, né? Passava, ele distribuía ali, ele tinha saída de jogo, né? Então eu acho que a característica dele, ele tem qualidade no passe, ó. E passes certos, na Copinha ele foi o terceiro em passes certos. 187 passes certos para um zagueiro, né? Então é muito da característica aí do Red Bull, né? Esse toque de bola, Então isso me chamou a atenção, tá? É um zagueiro alto, mas com qualidade no passe, ó. E toques na bola, ele foi o segundo, cara. À frente de volantes, de meia, de laterais, ó. Ele foi o segundo na Copinha com 295 passes. Isso é muito, tá, gente? Para um zagueiro. E ele foi em quinto, total de cortes, né? Cortando, ele teve 21 cortes, o quinto jogador na Copinha com 21 cortes, ó. Então esses números aqui é interessante, por isso que o Náutico foi buscar esse empréstimo. O salário dele é pago pelo Bragantino, tá? Então ele vai compor o elenco. Acredito que tenha uma minutagem muito baixa, né? Porque o Náutico só tem uma competição. Se o Náutico tivesse um calendário completo, podia ser que ele entrasse na Copa do Nordeste, por exemplo. Mas só que o Náutico só tem a Série B, então vai estar sempre colocando força máxima. E ele deve ser uma terceira opção
pra zaga, né? Eu acho que Índio tá na frente, agora, porém, ele atua do lado esquerdo, né? E a gente só tem um zagueiro canhoto, que é Igor Fernandes. Então, vamos aguardar. O moleque pago pelo Bragantino, tá tudo certo, compõe o elenco. Os números dele são bons, titular absoluto lá do Sub-20. Vamos ver, né? Às vezes tem um moleque que é emprestado, como o Caião lá no Botafogo da Paraíba. Foi emprestado e tá detonando, né? Um moleque novo. Então pode ser, eu não sei, é porque ele não vai ter minutagem, né? Mas pelo menos a gente tem um zagueiro aí como reserva, assim, se acontecer alguma coisa extrema, né? A gente coloque ele no final do segundo tempo, por exemplo. Então é isso. Esse é Gustavo Henrique, de 20 anos, de 2 metros de altura. Agora a gente vai ver lá, mas antes de eu mudar aqui, deixa eu falar sobre Carlão, né? Carlão vai ser apresentado no Novo Horizontino. E a pedida de Carlão era R$ 200 mil, tá, gente? O salário lá no Novo Horizontino. Eu vou deixar a reportagem aqui para vocês verem, de Bruno Beretta, né? Um amigo, repórter que eu fiz lá em Campinas, quando eu estava lá. Então a gente sempre está trocando a ideia e ele me passou essa informação e ainda postou no Twitter o salário de Carlão no Novo Horizontino. Ele pediu isso no Náutico, o Náutico deu uma ré. Eu acho que o Náutico estava procurando na casa de, sei lá, 120, porque Paulo Sérgio ganha 90, se eu não me engano, tá, gente? Então a gente vai contratar um centroavante de 200. Isso não é muito bom pro elenco, tá? Então ele ia ter o maior salário do elenco, que o maior salário, se eu não me engano, é de Vinícius, que é 120. Então o Náutico deu para trás, mas o Náutico tinha interesse no atleta. E o Novo Horizontino aí, com a folha já de 3 milhões, tá montando uma equipe muito forte, tá, gente? Então o salário de Carlão no Novo Horizontino é 200 mil. Fugiu da realidade do Náutico, fora a compensação financeira, tá? Todos os atletas que estão sendo sondados pelo Náutico do Noroeste, eles estão pedindo a compensação financeira de 150 mil, em média, né? Então eu estava falando com um setorista, então ele falou que para liberar a gente libera, acerta salário, mas todos os jogadores que saíram daqui tem que ter compensação financeira para o Noroeste. Então, se o Náutico quiser 3 jogadores, por exemplo, ele vai ter que pagar no mínimo R$ 500 mil. Ele tem interesse no zagueiro, ele tem interesse no volante, ele tem interesse no ponta. Então é nessa faixa, tá, gente? É 500 mil para liberar e fora o salário, que não é baixo. Os jogadores estão pedindo 3 dígitos. A maioria dos jogadores que estão saindo do Noroeste estão querendo receber 3 dígitos, 80 mil, nessa faixa aí. Então não tá fácil, o Náutico tá meio apertado de grana. E é isso. E também a gente vai falar sobre o caso do juiz, né? O juiz que é Zanovelli, que vai apitar o jogo de amanhã, né? De Náutico de Santa Cruz nos aflitos. Tem um valor para ser pago que ainda o Santa Cruz não pagou, mas vai ser descontado direto na fonte, né? Ele solicitou essa arbitragem FIFA e ele tinha que arcar com esse valor dessa arbitragem. Aí o Santa Cruz bateu aí o pé. Então é uma vergonha. O Santa Cruz é uma vergonha de cabo a rabo. De cabo a rabo. E inclusive até Carlão merece realmente 200 mil de salário, tá, gente? Porque Quirino ganha 100 lá no Santa Cruz. Então por que não Carlão, um baita centroavante, não merece ganhar 200? Merece, só que o Náutico tá apertado, né, de grana. Então o Santa Cruz bateu o pé e não queria pagar o que ele solicitou, né? A arbitragem FIFA. Uma casa de 80 mil reais aí, mas a CBF vai descontar direto na fonte com a receita que o Santa Cruz vai receber da Copa do Brasil, um negócio desse. Então vai pagar de todo jeito, time quebrado, querendo arbitragem FIFA. O outro jogo foi 80 mil, né? Ele pagou 80 mil na arbitragem para perder. E agora vai pagar de novo 80 mil, querendo ou não, porque, como eu falei para vocês, é direitinho na fonte, abatido lá nas cotas da CBF. Então é isso, essas duas notícias. Agora a gente vai ver o campinho, né? Com a escalação que eu entraria em campo se eu tivesse no lugar de Hélio dos Anjos, tá? Pronto, gente, tá aí na tela. Isso é uma escalação prévia, com minha opinião, mas amanhã eu vou botar a escalação da imprensa, tudo, né? O horário do jogo, onde assistir, aquele mesmo esquema que eu sempre faço do pré-jogo. Então amanhã vai ter vídeo sobre isso e eu vou colocar as duas escalações. O provável Santa Cruz e o provável Náutico, tá? Então isso aqui é uma escalação que eu entraria com os desfalques que provavelmente vai existir, tá? Principalmente na zaga. O goleiro eu não tenho muita certeza. Pode ser que o Muriel vá pro jogo, mas eu acho que Matheus Silva, eu acho que não vai para esse jogo de jeito nenhum, tá?
Então, aqui tá os reservas, tá, gente? Aqui é B, né? Porque já vai ser anunciado. E aqui só pode jogar a Série B, né? Que é Felipe Cardoso e Gustavo Henrique. Aí tá o Bzinho, mas esse aqui é o atual elenco do Náutico, tá? Isso aqui é o atual. Todos os atletas que vão compor o elenco no início aí dessa Série B. Então eu entraria com Gaston, né? Mas Muriel é dúvida, pode ser que Muriel entre, mas eu coloquei Gaston. No lugar de Matheus Silva eu coloquei Índio. Eu acho que na recomposição é melhor, até porque o Santa Cruz vai sair para o jogo. Eles vão inventar de meter essa bola nas costas do zagueiro, né? Porque a gente vai botar marcação alta para ver se a gente pressiona lá na frente, para eles rifarem bola, aquele esquema de Hélio dos Anjos adiantando as linhas, né? Então eu colocaria mais velocidade e juventude. Igor Fernandes zagueiro esquerdo e Índio no lugar de Matheus Silva, tá? Yuri Silva na lateral esquerda, Samuel e Luiz Felipe. Eu colocaria Luiz Felipe no lugar de Wenderson, porque o Wenderson não tá tão bem assim. Eu daria essa minutagem para Luiz Felipe iniciar e com a opção de Wenderson entrar no segundo tempo, tá? Então Yuri Silva como lateral esquerdo, Samuel e Luiz Felipe na volância ali, uma proteção na zaga, e Reginaldo na direita, né? Como lateral direito, e com os dois laterais podendo espetar, tá? Para subir, para fazer um 4-2-4 com a bola, tá? Ficaria Samuel e Luiz Felipe no meio, e subiria Yuri Silva e Reginaldo e fazia um 4-2-4, né? E aqui eu ainda tenho esse sonho de ver esses quatro atuando, né? Que é o quadrado mágico. Eu acho que poderia, para esse jogo, que o Santos vai sair para o jogo, a gente buscar um time muito mais ofensivo e com qualidade técnica, né? Na saída de bola ali do meio campo, na transição, meio campo ataque, tá? Então eu colocaria Juninho e Dodô no meio, Vinícius e Paulo Sérgio na frente. Porém, com a bola, Dodô podia cair na ponta, Paulo Sérgio centralizava, Vinícius caía para cá e Juninho fazia um 10. Isso com liberdade total a Dodô para ele atuar em qualquer área. Mas Juninho, eu preferia que ele atuasse nessa parte esquerda do campo aqui. E de repente ele até fazia um falso 9. Paulo Sérgio abria para receber a bola aqui de Dodô, fazia uma triangulação. Paulo Sérgio, Dodô e Reginaldo aqui, tá? E Vinícius fazia uma triangulação também com Yuri, Juninho e Vinícius, Yuri e Juninho aqui, outra triangulação, tá? Então com a bola seria um 4-2-4 para o Santa Cruz ficar com a bundinha na parede mesmo, porque eu acho que se o Náutico botar 1-0 no primeiro tempo, eu acho que vai ser goleada, tá, gente? É impossível, eu acho impossível, mas em futebol acontece tudo, mas eu acho impossível o Santa Cruz ganhar esse jogo. Ele pode até empatar, mas ganhar nos aflitos com 15 mil torcedores, eu acho muito difícil, muito difícil. E se a gente botar 1-0, acabou-se, né? Eles vão ter que sair pro jogo 2 vezes mais, então vai se expor muito. Então esse seria o time, tá, gente? Um 4-2-4, liberdade para os dois laterais e Luiz Felipe podendo até subir, mas Samuel não. Samuel na contenção mesmo aí da zaga, ficaria entre os dois aqui, porque geralmente ele dá amplitude, né? Ele abre e Gaston tem qualidade no passe, né? Gaston é bom com uma bola no pé, tá, gente? Então Igor Fernandes abre para cá, Índio abre e dá amplitude, né? Para abrir aqui, e Gaston pode sair jogando com Samuel ou Luiz Felipe aqui no meio, tá? Então esse seria o time, esse quarteto aqui trocando de posição o tempo todo, tá? Um 4-3-3, um 4-2-4, mudando toda hora, um 4-4-2, tá? Esse seria o time que eu colocaria Luiz Felipe no lugar de Wenderson e Índio no lugar de Matheus Silva, e aqui Gaston, porque a gente não sabe se Muriel vai pro jogo. Então é isso. O que é que vocês acham? E deixa aí nos comentários. Vou encerrar o vídeo por aqui. Se gostou do vídeo, deixa o like, comenta, compartilha, ativa o sininho, que é muito importante. Se você puder hypar, ajuda demais seu amigo. Se não me segue na rede social, segue lá, Roberto Valente 15 no Instagram. E se quiser ajudar o canal, seja membro. São 2 categorias, é bem baratinho e ajuda demais seu amigo aqui. Então é isso, ótimo sábado para todos, Deus abençoe e até o próximo vídeo.